Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre a Chorona de Viçosa no Ceará. Existe uma lenda no Ceará que quando uma pessoa está próximo de morrer, essa pessoa ela começa a enxergar e a escutar a Chorona de Viçosa. É uma mulher que fica chorando pelas ruas. Todos os relatos de pessoas que já viram a Chorona, alguns morreram, mas a grande maioria passou mal. Então quem vê ela nas ruas sabe que coisa boa não vem. E nós vamos comentar sobre esse assunto. E nós temos aqui um depoimento de uma mulher que já chegou a ver essa Chorona. E realmente é algo bizarro. E aí eu vou explicar para você no âmbito espiritual. Peço encarecidamente para você deixar o seu like. É dessa maneira que esse projeto é divulgado. Quando você deixa o like, você ajuda o algoritmo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Peço encarecidamente para você compartilhar com seus familiares, amigos e também se inscrever aqui no canal. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, neste momento as vagas estão encerradas, mas na descrição desse vídeo você encontra meios de você me encontrar. E aí você participa do nosso veículo de comunicação oficial, vai ficar informado sobre o que é o meu trabalho. São mais de 150 testemunhos somente esse ano de pessoas que eu já mudei a vida. Vale muito a pena, tá na descrição deste vídeo, tá bom? Pois bem, senhores, vamos rodar o depoimento aqui e eu vou explicando para vocês, ó, vamos lá. Ela aparece aqui no interior quando mais está próximo assim de alguém chegar a morrer, sabe? Tá vendo? A Chorona, ela aparece no interior do Ceará quando uma pessoa está mais próxima da morte, tá? Se 2 dias sentir uma pessoa perto de morrer, aí ela começa a choradeira dela nas estradas, choradeira. Então a pessoa quando está próximo de morrer, ela começa a chorar, né? Começa a chorar pelas estradas, pelas ruas. Olha só que fato curioso, hein? O pessoal diz que ela é uma alma invisível, né? Que ela vê as coisas e ela adivinha as coisas, né? O pessoal tem uma crença que ela adivinha as coisas, né? Quando a pessoa vai morrer, ela chega até essa pessoa, né? Bom, o que é uma alma choradeira, né? Pois bem, só para vocês poderem entender aqui. Como é que funciona, para quem não sabe, como é que funciona o mundo espiritual? Será que existem espíritos? Será que existe demônios? Será que existe alguma outra coisa? Como é que funciona o âmbito espiritual, tá? Para você poder entender. Primeira coisa, coloca na sua cabeça, demônio são anjos caídos, anjos do Senhor que desobedeceram o Criador e foram precipitados, precipitar, cair, foram lançados na terra. Então isso é demônios, ok? Dos demônios que foram lançados, você tem várias classes de anjos, querubins, serafins, malaques, os Watchers, que são os vigilantes. Tem várias classes de anjos que foram precipitadas na Terra. Ou seja, coloca na sua cabeça que existem várias classes de demônios. Geralmente, essa classificação de demônios é dita da seguinte forma: hóstias, principados e potestades. Hóstias seriam os demônios mais fracos, que assolam a humanidade. Principados seriam os príncipes, seriam aqueles anjos caídos que governam, às vezes, uma cidade inteira, um distrito inteiro, governam uma região inteira. E as potestades seriam aqueles anjos de maior hierarquia, como Lúcifer, por exemplo, Semiasa, por exemplo. Então, você tem uma classificação, não pelo tipo de anjo que caiu na Terra, se é um querubim, se é um serafim, mas sim pelo seu poder. Hóstias, principados e potestades. Então essa é a classificação principal de demônios. Por exemplo, Iemanjá é um principado.
rainha do mar, demônio do mar, tá entendendo? Então existe uma hierarquia, ok? Por exemplo, Exu, caveira é um tipo de principado, um príncipe, tá? Hóstias seriam os demônios mais fracos, aqueles que geralmente ninguém conhece. Então na classificação demoníaca nós temos hóstias, principados e potestades. Nós temos uma classificação espiritual para os espíritos. Uma classificação espiritual. Você precisa colocar na sua cabeça que nenhum espírito humano, quando morre, ele fica vagueando pela terra. Isso não acontece de forma alguma. Os espíritos que estão presentes na terra são os espíritos da época pré-diluviana. O que aconteceu? Os anjos caídos enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Lembra lá de Gênesis 6? Os Watchers. Fora isso, também teve um terço dos anjos que caíram na terra. Então o que acontece? Os anjos, eles se relacionaram com as mulheres. Eu vou deixar dessa maneira para ficar fácil de entender. Ali começou a nascer alguns seres. Só que os seres que nasceram pelos anjos não possuíam o Espírito Santo. Deus não vai colocando um espírito em qualquer coisa. Se um homem se relacionar com uma porca, Deus não vai lá e coloca um espírito ali, o Espírito Santo ali dentro. Então que tipo de espírito que é gerado naquele corpo? De Deus que não é. Os espíritos humanos, eles aguardam o julgamento. Quando você morre, você adormece. Você adormece. Quando você adormece, independente se vai passar 1000 anos ou se vai passar 1 ano, você não lembra. Você não lembra. É exatamente como você dorme. Quando você dorme, você não fica passando, dormi. Agora eu vou ficar 8 horas olhando pro escuro. Não, não é assim. Você dorme e já acorda no dia seguinte. A mesma coisa acontece com os espíritos de Deus que vão aguardar julgamento, ok? Aqueles que vão ser ressuscitados e aqueles que vão aguardar julgamentos. Existem 2 classes. Os que serão ressuscitados é aqueles que estão no Senhor. Os que vão aguardar julgamento são aqueles que não conheceram a Jesus, aqueles que vieram da época pré-diluviana. Então, esses espíritos eles vão aguardar julgamento. Então, o espírito humano ele não fica vagueando pela terra. Isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Então, que tipo de espírito que vagueia pela terra? Os espíritos que foram criados pelos anjos que namoraram das mulheres, que fizeram um processo de hibridização, que uniram o DNA humano com um monte de porcaria. Por exemplo, centauro, minotauro, aqueles metade bode, metade ser humano. Então, aqueles seres que... aqueles homens com cabeça de águia no Egito. Todos esses espíritos, eles não estão adormecidos, eles estão sem o seu corpo. Esses espíritos, eles são responsáveis por todos os nossos pecados. A vontade de comer compulsiva, a vontade de beber. Muitas vezes, esses espíritos eles não têm um corpo. E aí eles têm fome, mas não conseguem comer. Têm sede, mas não conseguem beber. Eles vivem praticamente de oferendas, tá? E de sugar a energia das pessoas. E são aos bilhões. De bilhões. Então tem os famosos maus espíritos, ok? Esses maus espíritos existem as suas hierarquias também. Existem as suas hierarquias. Por exemplo, um espírito de um gigante, é um espírito muito maior do que um espírito de um servo do diabo, desses híbridos que serviu no Egito. Então o que acontece? Muitas vezes eles falam assim, aquela montanha é a montanha amaldiçoada. Quando você vai naquela montanha, tem sempre uma neblina, é sempre frio. Às vezes está fazendo um solão e aquele lugar está sempre com neblina. Eu conheço um lugar assim. Às vezes está fazendo um solão e tem sempre uma neblina ali. Porque esses são espíritos dos gigantes, são espíritos maiores. Então, geralmente, a floresta amaldiçoada, regiões amaldiçoadas. E existem os espíritos menores, que são aqueles que têm os seus 20 metros e ficam vagueando pela floresta, parecendo que tem um monstro andando por ali invisível. E tem também os espíritos menores, tá? De épocas recorrentes menores. Épocas onde até mesmo
após o dilúvio, Golias era um tipo de gigante, esses espíritos menores. Então tem sim uma hierarquia, mas nenhum desses espíritos é humano, nenhum. Não, assim, quando eu falo humano, nenhum desses espíritos é concebido por Deus, tá? Nenhum desses espíritos é concebido por Deus. Então qualquer manifestação de espírito não é boa coisa. Por isso que tanto na Antiga Aliança, na questão de Saul, quanto na Nova Aliança, é falado que não tem bons espíritos. A regra bíblica é clara, não converse com espíritos, porque não existe bons espíritos. Todos eles são envergados para o mal. Não existe um bom sequer. Muitas vezes eles fazem acordos com vocês para que vocês ofereçam alguma coisa para eles e eles vão lá e muitas vezes eles bisbilhotam, influenciam a mente de outras pessoas, mas é mais ou menos nessa perspectiva. Então essa mulher chorona, na verdade, não se trata, no meu entender, não se trata de um espírito humano. E se não é um espírito humano, será que é um demônio? Aí entra uma questão, será que é um demônio? Mas eu acho que não. Por que não seria um demônio? Porque um demônio é muito mais forte, é muito mais poderoso. O demônio está numa hierarquia completamente diferente. O demônio, antigamente, ele era um anjo do Senhor. Ele era um anjo de Deus. Ele viu a glória de Deus. Um demônio é muito mais forte, mais inteligente e preparado. E mesmo assim, o que acontece é o seguinte, os demônios não vão ficar chorando pelas ruas. Não vão fazer isso. Então, o mais provável que essa mulher chorona seja da famosa semente do joio, né? Seja algo que seja uma criação de híbridos. Uma criação de híbridos, uma criação pré-diluviana, uma criação talvez dos híbridos da Grécia, dos híbridos, alguma coisa que não seja criada por Deus. Por exemplo, se um centauro se relacionar com uma mulher, dali também não nasce boa coisa. Se o filho dessa criação se relacionar com uma mulher, também não nasce boa coisa. Então, muitas vezes, pode ser algo que seja criado dessa maneira. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que ela está chorando, muitas vezes, porque ela perdeu o seu corpo. E aí, por que as pessoas que estão para morrer começam a ver essa mulher? Por que as pessoas que morrem estão para morrer começam a enxergar? Ou simplesmente pessoas que estão doentes começam a enxergar? Aí eu vou falar para vocês o porquê. O nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele possui um campo eletromagnético. O nosso corpo, ele produz um campo eletromagnético. Nesse universo, tudo é frequência e vibração. Tudo é frequência e vibração. E o que acontece é o seguinte, se você estiver sintonizado com algo feliz, algo bom, as coisas ruins não vão ser atraídas para você. Agora, quando você está doente, eu já trouxe um estudo sobre a frequência da doença. Quando você adoece, a frequência humana ela é alterada. A frequência humana. E aí você começa a mudar toda a sua perspectiva. Essa frequência ela é alterada. E aí você começa a ver coisas que você não via antes. Então você tem que sintonizar, vibrar em frequências diferentes. Uma pessoa que está feliz, que tem bom ânimo, ela não vai ficar vendo espírito chorando. Agora quem está com o pé na cova, pensando que vai morrer, que não vai sair dessa, que tudo acabou, essa frequência vai fazer com que se enxergue essas coisas. Então, nitidamente falando, somente as pessoas que adoecem porque estão com frequência alteradas diferentes. Aí você vai me dizer o seguinte: isso não faz muito sentido. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca saiba disso. Você sabia que a maioria dos demônios e dos espíritos não gostam de Mozart? Você sabia disso? Porque Mozart compôs as suas sinfonias na frequência de 432 Hz. Mozart compôs a maioria das suas sinfonias em 432 Hz. 432 Hz é a frequência da cura, do bem.
A frequência de Deus acho que é 736. Mas a frequência humana da cura é 432. Houve uma convenção internacional que fez com que todos os instrumentos musicais fossem afinados em 440 Hz. As orquestras, tudo. Por quê? 440 Hz é a frequência do diabo. É a frequência que é capaz de alterar a percepção humana. Então, esses demônios influenciaram as pessoas para mudar, em 1950, a convenção de 432 Hz para 440. Então, muitas músicas hoje são feitas em 440. Por quê? Porque Lúcifer é o portador da música, né? Não só da luz, como também o maestro da música. E nada melhor do que destruir a humanidade para ele. Então, Mozart compôs muitas músicas em 432 Hz. Muitas sinfonias e muitas melodias. E aí o que acontece? Quando você coloca a frequência de Mozart na sua casa, não adianta você tentar ouvir 432 Hz no seu telefone de miniatura, no seu radinho de cachaceiro, de pedreiro. Não adianta, cara. Para você poder ouvir 432 Hz, você precisa de um bom equipamento. Pelo menos uma JBL original não falsificada, que reproduza uma certa banda de larga, que consiga suprir 432 Hz. Não é qualquer porcaria que vai reproduzir 432 Hz. Tanto é que se você ouvir uma orquestra pelo celular, é uma porcaria. Colocou música clássica no seu celular, é uma porcaria. É impossível de escutar. Agora, quando você usa um equipamento bom de som e bota a orquestra, e não adianta ficar ouvindo música no YouTube. O YouTube Music, ele é até melhor, porque pelo menos o YouTube Music, você consegue configurar a qualidade do som e usar a qualidade verdadeira, né? E aí, muitas vezes, você consegue até uma qualidade boa. Aí sim, quando você coloca uma música clássica, você consegue perceber todos os instrumentos musicais, a sincronia. Aí, realmente, é uma outra experiência. Se você não gosta de música clássica, provavelmente você está ouvindo errado. Provavelmente você está ouvindo isso aí num telefone horrível. Você tem que ouvir no equipamento exato de sincronia. Na casa das pessoas, antigamente, existia aqueles discos de vinil. Aquele equipamento de disco de vinil, ele era analógico, ele não era digital. Então ele conseguia reproduzir a música clássica. Então aquele instrumento ele expulsava demônios. Hoje em dia o digital está muito porco, não reproduz a qualidade. Então se você colocar Mozart na sua casa, você vai expulsar demônios. Não é qualquer música de Mozart, tem que ser a sinfonia de 432 Hz. Sinfonia de 440 não vai mudar em nada. Tem que ser a sinfonia de 432 Hz. E aí o que vai acontecer? Qualquer tipo de demônio, de mau espírito, não vai conseguir influenciar a sua vida. Você vai ficar mais calmo. Você vai começar a se curar. Então assim, essa frequência é muito boa. Inclusive na época de Tartar, Parará, Poruru e Iá, se utilizava 432 Hz. Então assim, é muito bom você ouvir uma música clássica de vez em quando. Pelo menos 432 Hz, tá? E aí, olha o tanto de coisa que você está aprendendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tá doente, nada melhor que tu botar uma musiquinha de 432 Hz numa qualidade de som boa. Isso vai acalmar a pessoa, vai mudar a frequência dela, entendeu? Então é isso que é importante você entender, tá? Vamos continuar. Se maldiz muito. Tá vendo? Ela se maldiz, ela fica se amaldiçoando. E a boca tem poder. Se da sua boca só sai maldição, todo mundo que tá à sua volta vai ser amaldiçoado, tá? Por isso que lá em Provérbios fala muito... Não, Eclesiastes também. Fala muito o seguinte, para você não ficar perto de pessoas resmungonas. Não tenha... Porque você vai ficar igual a essas pessoas, é o que é dito lá. Pra dizer ela, qualquer pessoa, só no choro dela, a pessoa fica assombrada já. Só no choro dela fica assombrada. Antigamente, dizer que já chegaram a ver ela, né? E as pessoas mais antigas chegaram a falar que já chegaram a ver ela. É o que eu falo, né? É o que eu falo. Então, é aquilo. É um espírito que veio desse processo de hibridização entre humanos e
e anjos, perdeu o seu corpo, seja na inversão magnética, seja no dilúvio, e agora está enchendo nosso saco aqui. É simples. E quem vê se dá problema. E disse que quando foi um dia, disse que tirou mesmo, disse que desse dia para chorar. Que tinha que ver ela mesmo de qualquer jeito, né? Aí ele ele armou uma rede no alpendre. E ficou lá esperando, ele horário. Nossa, ó. Ela tá falando que o cara armou uma rede pra ficar esperando, pra poder ver a espírito, né? Pra poder ver a chorona de Viçosa. Porque aí ele ficou esperando ela passar, tipo, um acidente, chegando perto. E a maioria dos espíritos só aparece à noite, né? Curioso. Justamente como Jesus dizia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? A luz do sol, ela impossibilita o trabalho dos demônios e dos espíritos, tá? Por isso que eu falo, os dias de escuridão vão ser terríveis. Aí quando o Flamengo chegou perto, ele viu a pessoa, né? Ele viu a pessoa, não, viu o fantasma, que é o fantasma. Só que diz que ela é uma mulher que ela traz um nenenzinho no braço, uma trouxa debaixo do braço e uma... Olha pra você ver, olha pra tu ver, meu irmão, o nível de agonia, né? Por isso que eu falo, cara, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de espírito aí, velho. na cabeça. Aí só que ele o tempo ele veio, ele desmaiou, né? Ele desmaiou. Só que no outro dia, quando ele tornou, ele passou tudo de nela a esposa dele, né? O que tinha visto, que não tinha visto, né? Ela matou a própria filha. O bebezinho, essa nasceu. Nossa, eu falo, o demônio, cara, esses espíritos, eles são perturbados, cara. Eles são perturbados num nível, assim, absurdo. E aí, o conselho que eu falo pra você, existem regiões... Você lembra, você que acompanha o meu canal aqui no YouTube, eu já cheguei a falar aqui no YouTube sobre a questão da antena de cobre e eu tenho radiestesia. Eu cheguei a falar sobre, na hora de construir uma casa, você não pode construir a casa em qualquer lugar. Eu cheguei a falar um monte de coisa como isso aqui, né? Eu cheguei a explicar isso para as pessoas. Agora, tem um outro porém. Você já viu falar sobre as pirâmides do Egito? Pois é, se você traçar uma linha de todas as pirâmides que existem no mundo, você vai ver que isso meio que gera um tecido, meio que tece a Terra. Cada região onde tem um campo magnético mais forte, tem uma pirâmide. É incrível. Aí você fala, pô, mas no Nordeste não tem pirâmide. Ah, não tem. Há mais ou menos 3 para 4 anos atrás, eu produzi um documentário falando das 10 pirâmides que existem no Nordeste. Não é uma, é 10. 10 pirâmides que estão no Nordeste. Eu cheguei a falar aqui no canal. Na época, eu falei sobre Ribeirão Preto, sobre o vulcão que estava debaixo daquele lugar. Deram até reportagem na televisão e ainda tentaram desmerecer o nosso trabalho, falando que a gente estava mentindo. Não sei o quê. Os caras tirando larva do solo, né? Pois bem, deixa isso ser passado, águas passadas. Mas eu cheguei a falar, eu produzi um documentário falando sobre as 10 pirâmides do Nordeste. Eu vou ser honesto pra ti, a região mais amaldiçoada do Brasil é Rio Grande do Sul e Nordeste, meu irmão. Rio Grande do Sul e Nordeste. Eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro que Rio Grande do Sul tem muito macumbeiro. Segundo que o Nordeste é uma região amaldiçoada. Só pra vocês terem uma ideia. Tá? O Rio Grande do Sul também não é coisa boa que se preste, não, cara. Por que o Rio Grande do Sul não é coisa boa que se preste? Porque, assim, a maioria das pessoas que colonizaram aquele lugar, colônia portuguesa, colônia francesa, colônia alemã, a galera que colonizou aquele lugar era uma galera ocultista, velho. Não era uma galera de gente boa, assim, que vocês imaginam, não, tá? Então, é uma região pesada. O Rio Grande do Sul é uma região pesada. Talvez seja a melhor região do Brasil para se viver. Eu não vou mentir para você. Mas existem mais pessoas mexendo com magia negra no Rio Grande do Sul do que no Nordeste. Numa escala de 2 para 1. Pra vocês terem ideia. E olha que o Nordeste é o lugar do candomblé, velho. Os caras mexem com coisa pesada muito mais no Rio Grande do Sul. Muito mais. Rio Grande do Sul é uma região que você tem que tomar muito cuidado.
Agora, o Nordeste é uma região amaldiçoada. Por que o Nordeste é uma região amaldiçoada? Você sabe por quê? Isso é histórico. É histórico. Não tem a ver com o povo nordestino. O povo nordestino não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a história do Brasil. Isso tem a ver com a história do Brasil. Quando eles começaram a colonizar o Brasil, a distância mais perto, em linha reta, de Portugal é com o Nordeste. Então, você pegar uma caravana, um barco, atravessar de Portugal até o Nordeste é muito mais rápido do que você fazer isso até São Paulo. Primeiro que essas caravanas demoravam meses. Saía de um lugar, demorava tipo 40, 50 dias e 60 dias para chegar no lugar. Isso em boas condições, tá? Boas condições. Não era fácil viajar pelo mar aberto. Não era fácil. Então, estabeleceu-se um porto no Nordeste para fazer a colonização dos portugueses no Brasil. O Brasil antigamente chamava Terra Santa Cruz. Terra Santa. O nome do Brasil era Terra Santa. Eu não vou poder falar algumas coisas porque eu sou impedido de falar. Eu não posso falar muita coisa, mas do que eu posso falar é o seguinte. Algumas pessoas reuniram com o rei de Portugal e entraram numa convenção para chamar o Brasil chamava Terra Santa, para trocar o nome de Terra Santa por Brasil. Sabe o que é Brasil? Não vem do pau-brasil. O nome pau-brasil veio depois. Era pau vermelho. O nome pau-brasil era em hebraico e era pau vermelho. A palavra Brasil veio depois. A palavra Brasil é o nome de um demônio. Demônio. Basil e Brasil são nome de entidades. Nome de entidades. Alteraram o nome de Terra Santa para Brasil. E aí, meu irmão, nós temos o nome de um demônio. Houve aparição para os soldados e o rei de Portugal. Houve aparição do que se dizem de ser Jesus Cristo. Dizem ser. Apareceu um anjo no meio de uma guerra em Portugal, dizendo para tal pessoa, eu só não sou muito bom de nomes, falando que eles iriam descobrir uma terra que era considerada a Terra Santa. Desde que não houvesse corrupção, desde que não houvesse nenhum mal, essa terra seria santa. Mas caso esse lugar se afundasse em profanação, essas coisas, seria uma terra amaldiçoada. Apareceu um anjo no meio da guerra. Está registrado em histórias de Portugal. Eu não sou muito bom com detalhes. E aí os caras já começaram a alterar o nome de Terra Santa para Brasil, né? E começaram a fazer todo tipo de peripécias que você pode imaginar, né? Extração do ouro, passaram a perna em muita gente, não sei o quê. E aí o Brasil se tornou uma terra amaldiçoada. Né? Só que aí o portuário do Brasil era no Nordeste. Depois foi para o Rio de Janeiro. Né? Depois foi para o Rio. Os navios não eram muito bons para se navegar em alto mar. Então o que acontece? Toda essa cultura começou, essa pesada começou no Nordeste. E aí do Nordeste se espalhou pelo Brasil. Ou seja, né, se as pessoas tivessem sido mais íntegros, né, trouxeram, o Brasil só vinha assim, não vou nem comentar aqui. E aí virou essa bagunça toda. Então aí começou essa coisa. Aí passou mais ou menos o século 16 para 17. Os navios mercadantes começaram a ficar melhores. As caravanas aumentaram de tamanho. Os navios conseguiam percorrer uma distância maior, eram mais rápidos. E aí começou os navios mercadantes, né? E aí o que aconteceu? Lá para o século XVI para o século XVII. E aí começou a vir caravana de alemães, caravana de portugueses já sempre vinha, né? Caravana de francês. Vinha um monte de crença e caravana para o Rio Grande do Sul. Um monte de caravana. E aí começou a criar colônias nesses lugares. Começou a criar colônias. Só que você tem que lembrar que a Alemanha é um país... Não é um país cristão, cara.
Eu não sei onde é que vocês já viram, mas a Alemanha acredita em demônios. E aí começou toda aquela profanação. Por isso que você vê assim, quando é lá, mas esses países, a região do Rio Grande do Sul é muito mais bem desenvolvida, mais segura do que o Nordeste, claro. Pega a Singapura. Singapura não tem uma bala, um pedaço de chiclete no chão, pra você ter ideia. Não tem um pedaço de chiclete no chão. É uma região que não tem crença em Jesus nenhuma, mas tem crença em demônio, tem crença em não sei o quê. Então, o que eu sempre falo pra vocês é o seguinte, né? Se tu for analisar a história do Brasil, o Brasil inteiro foi amaldiçoado. Aí, hoje, a gente vê essa maldição prevalecendo. As pessoas só fazendo escolhas erradas. O tempo todo, as pessoas fazendo escolhas erradas. É algo inacreditável no Brasil. Inacreditável. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Né? Então, o Brasil já é uma terra, era uma terra santa, virou uma terra amaldiçoada. Agora, tudo isso é uma história, né? É uma história. E aí, e assim, a coisa só foi piorando, né? Aí tu pega Minas Gerais, no século XIX, começou a aparição de discos voadores, né? No século XIX, em Minas Gerais, começou um monte de disco voador. Por que apareceu um monte de disco voador? Porque os OVNIs, eles sempre mineram ouro. Os discos voadores, eles precisam do ouro. Né? Esses alienígenas, que nós sabemos muito bem que são híbridos, né? A tecnologia deles é baseada em ouro. E Minas Gerais é a região do Brasil com a maior concentração de ouro no país. Então, quando começou a febre do ouro em Minas Gerais, começaram a ter muito avistamento de OVNIs. Muito avistamento de OVNIs. E aí, Minas Gerais começou, as regiões montanhosas, começaram a ver muito avistamento de OVNIs. Então, assim, antes que você fala, não tem uma região no Brasil que presta, cara. Ah, então eu vou sair do Brasil. Mas, meu irmão, tá tudo ruim. Você tem que sair de planeta. Você tem que sair desse planeta aqui, meu irmão. Onde tiver a mão de Jorge, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Soros. Onde tiver a mão dos Hot, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Chides e também dos Fela, meu irmão, acabou. Existe até um marco temporal sem esses caras e com esses caras. O que nós seríamos, né? Então, assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte, cara, não tem muito o que fazer, né? Por isso que eu entendo muito que Jesus Cristo falava assim: no mundo tereis aflições, mas calma, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Porque realmente, cara, é terrível, tá? Agora, a história dessa chorona de Viçosa é isso. É o que eu penso. Se é real ou não, francamente, eu não faço ideia, tá? Mas fica aí a história pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido muito conhecimento pra vocês. Fiquem na paz.